Iniciando mais uma conversa no nosso CassiCast. Nesse episódio eu quero começar com uma pergunta para você. Você sabia que escolas públicas e privadas de educação básica e recreação infantil têm a obrigatoriedade de fornecer aos seus colaboradores, seus professores e funcionários conhecimentos, noções de primeiros socorros? Pois é. E como isso funciona? Aonde diz que é obrigatório? Através de uma lei federal, a Lei 13.722 de 2018. E por que essa lei existe? Essa lei existe e eu vou te contar o porquê como tudo isso aconteceu. Em 2017, em setembro de 2017, uma escola no interior de São Paulo foi fazer um passeio em uma fazenda com suas crianças, seus alunos. E durante o horário da alimentação, do lanche, todos dentro de um refeitório, eles receberam como alimento um cachorro-quente. Dentre essas crianças havia o Lucas, que acabou se afogando com um pedaço de salsicha. E infelizmente não havia ninguém para poder atendê-lo nos primeiros socorros, tentar desobstruir a sua via aérea, a sua passagem, e ele acabou indo a óbito. Com isso, repercutiu muito na época o acontecido. E como eu sempre gosto de dizer, que no nosso país nós não temos uma cultura preventiva, sempre reativa. Um ano depois, foi sancionada a Lei 13.722, mais precisamente também em outubro de 2018, a chamada Lei Lucas. E o que diz essa Lei Lucas? Essa Lei Lucas, basicamente, ela diz assim, que escolas públicas e privadas na área de educação básica e recreação infantil, então uma faixa etária bem específica ali, devem promover dentro das instituições treinamento de primeiros socorros para os seus professores e funcionários. A lei não diz qual o percentual que deve ser atendido, quantas pessoas devem ter esse treinamento. Eu sempre digo que o ideal é que todo mundo tivesse o treinamento, seria o ideal. Mas nem sempre é possível. Então aqui, no nosso caso, a CassiLab, quando nos é perguntado, nossa sugestão é de 30% a 40% do quadro de colaboradores. Como disse, melhor seria 100%. Mas eu quero fazer 50%. Também é bom, mas nunca menos que 30%, por exemplo. Os conteúdos, de acordo com a lei, devem ser condizentes com a natureza e faixa etária a ser atendida. Como assim? Existem algumas particularidades nos atendimentos feitos com crianças e bebês, Então tem que ser condizente o treinamento, as pessoas precisam entender como atender uma criança. Pensando aí dentro dessa faixa etária de criança. Tudo bem. Prevê também kits de primeiros socorros. Que a escola deve ter um kit também adequado para esses atendimentos. Então, dentro dos treinamentos, devem ser sugeridos para as escolas quais são os kits, os equipamentos necessários dentro desse kit. Seria importante. Também dentro de um item no texto dessa lei, ele diz assim que depois que a escola fornecer esse treinamento para os seus colaboradores, que fixe em algum local visível o certificado de que os colaboradores estão treinados para atendimento. Possíveis casos de emergência, urgência e emergência. As escolas que não
atenderem essa obrigatoriedade, essa lei, correm o risco de, inclusive, ter o seu alvará cassado, mas começa aqui com notificação, depois multas, dobra-se multas, e caso sim a empresa ou a escola opte por não fazer, aí ela poderá inclusive ter, como eu disse, o seu alvará cassado. Qual seria o conteúdo programático ideal? Pensando nessa questão, nas naturezas dessas emergências e nessa faixa etária. Então vamos lá. Os treinamentos que a Cacilab disponibiliza, o conteúdo programático é baseado em os conceitos de primeiro socorro, diferenciando para atendimento pré-hospitalar e o intra-hospitalar inclusive, sobre emergências traumáticas. Criança, elas caem, machucam, cortam, fraturas, né, de perna, braço, em função de correria. Criança é assim, né? Então, é abordado esse assunto. Suporte básico de vida. Suporte básico de vida seriam as paradas cardiorrespiratórias ou respiratórias e também obstrução de via aérea, os chamados engasgos. Então, que é a ideia dessa lei, em função dessa lei. Muito bem. O que mais? Primeiros socorros para emergências clínicas. Crianças têm febre. Em função de alguma doença pré-existente, elas podem ter por exemplo, uma convulsão, né? É bem menos, mas uma parada cardiorrespiratória, por que não? Daí já entraria lá no suporte básico de vida. Desmaios, dor de ouvido, sangramento nasal. Então, seriam esses conteúdos, mais entre outros. As emergências ambientais. Como foi o caso desse passeio que eu comentei na história da Lei Lucas, saídas para passeio, geralmente chácara, uma fazenda ou algum lugar. Então eu posso ter animais peçonhentos, exposição ao sol e até mesmo na escola. Então são situações ambientais, intoxicações, alergias em função de uma picada de algum tipo de animal peçonhento ou algum inseto. E por fim, emergências psicológicas. Será que precisa? Às vezes é importante ter algum conhecimento. Uma criança resolve entrar em uma condição de surto emocional. Então saber o que fazer para essas situações. Então seriam esses os assuntos que são abordados no nosso treinamento. Então a nossa ideia foi mais abranger o máximo possível de eventos condizentes às situações de emergência envolvendo crianças. E no nosso treinamento também nós recomendamos o kit, o melhor kit, o caro e o barato, vamos dizer assim, a depender do recurso financeiro da instituição. Perfeito? Então, gente, se você é um professor ou é um profissional da área da educação, pedagogo ou até mesmo um colaborador administrativo e não tinha conhecimento disso e a sua instituição ainda não está atendendo essa legislação, leve isso para frente, leve para a sua escola. Independente de onde você for fazer o treinamento, procure uma escola de confiança. Como eu disse, a Cacilab também faz esse tipo de treinamento, mas a depender do local que você esteja no país, procure uma escola de confiança e faça o treinamento. O importante também aqui é falar que treinamento teórico é excelente, é importante saber por que você está fazendo, mas a prática é fundamental. Eu não vejo treinamento de primeiro socorro sem prática, mas essa é a minha opinião. Sem prática, para mim, primeiros socorros ele não funciona. Então, procure uma empresa que ofereça o melhor treinamento. E caso queira falar conosco, no caso com a Cacilab,
Você pode entrar em contato com o nosso número, nosso contato 4198-533-9760, via WhatsApp, passaremos informações. Mas entenda que é importante, crianças se machucam, crianças passam mal, né? Por mais que a gente imagine que elas estão super bem. Então, fique com essa reflexão. Se você gostou desse assunto, dessa conversa, deixe seu comentário. Caso tenha interesse em nos conhecer melhor, entre em contato conosco. E lembre-se sempre, quando a gente conversa, a gente aprende. Obrigado e até uma próxima.